As leis fazem parte do Antigo Testamento. Não pode colocar Antigo Testamento e judaísmo como sendo a mesma coisa, não é. Gente, isso é bobagem, sabe por quê? Porque função de anjo não é ficar sentado no banco da igreja, porque você não pregou o evangelho, não. Anjo tem mais o que fazer. Jesus gosta é de casa cheia. O reino de Deus é para ser anunciado para muita gente. Lembra da parábola dos convidados para a ceia? Antigo Testamento é uma expressão mais nossa, mais moderna. Essa expressão Tanakh, ou Tanakh, como queiram, é uma expressão judaica. Tudo bem? Mas, então, as escrituras judaicas são a Tanakh, que seria o Antigo Testamento, especialmente a Torá, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. A Torá é muito valorizada. No tempo de Jesus, havia os saduceus que só aceitavam a Torá, só aceitavam os 5 primeiros livros, tá bom? Mas ainda hoje a Torá ela é destacada. Eles creem em toda a Tanakh, mas dão uma atenção especial à Torá, que são os 5 primeiros livros. O Talmud, que é uma explicação do Antigo Testamento. Esse negócio de gente que não estudou, o pessoal não estuda, e fica falando, segundo o Talmud, segundo o Talmud. Que Talmud? Que Midrash? Que número, que capítulo do Midrash? Aí um ouve o outro falar, o outro falar, o outro falar, o outro falar. E acabam dando ao Talmud e ao Midrash mais autoridade do que a Bíblia. O Talmud, o Midrash, não tem mais autoridade do que a Bíblia. Eles são importantes, mas o Talmud, por exemplo, é apenas uma explicação do Antigo Testamento, e uma explicação humana, não é divinamente inspirado. O que é divinamente inspirado é o Antigo e o Novo Testamento. Então fica um recado aí para os senhores pregadores de plantão. Para com esse negócio de falar mais do Talmud, do Midrash, de Flávio Joséfo, Eusébio de Cesareia, do que do Novo Testamento e do que de Jesus Cristo. Flávio Joséfo não salva, Eusébio de Cesareia não salva, não cura, não batiza no Espírito Santo e não leva para o céu. Tá bom? É importante estudar para usar no momento certo. Agora fica falando na igreja. Às vezes tem uma pessoa, uma coisa que quem está falando não sabe, e muitos que estão ouvindo não sabem também. Então vamos parar com isso. Então as escrituras são a Tanakh, o Tanakh, que é o mesmo Antigo Testamento, em especial a Torá, e também o Talmud é muito importante. Eles valorizam também bastante o Midrash, né? A Mishnah, a Gemara, né? E os escritos dos sábios. Então veja bem, aí agora nós estamos falando de religião, tá vendo? Nós não estamos falando de Antigo Testamento, mas nós estamos falando de religião. Quais as escrituras da religião chamada judaísmo? O Antigo Testamento, em especial a Torá, o Talmud, o Midrash, a Mishnah, a Gemara, é isso? E as escrituras dos sábios. Eles têm os sábios deles. E o cristianismo? Quais as escrituras do cristianismo? A Bíblia escrita originalmente em hebraico, alguns textos em aramaico, que é o Antigo Testamento, e grego, o Novo Testamento. Então, a escritura do cristianismo é apenas a Bíblia Sagrada. Mas nós usamos apostilas. Nós usamos a apostila para aprender melhor a Bíblia Sagrada. A escritura do verdadeiro cristianismo é só a Bíblia Sagrada. Agora, as seitas pseudo-cristãs têm as suas escrituras. Testemunha de Jeová tem a Sentinela, né? Os Mormons têm a Pérola de Grande Valor, mas porque isso é seita pseudo-cristã. O verdadeiro cristianismo é só a Bíblia Sagrada.
No judaísmo, Jesus é visto como um falso Messias extremista, é um falso Messias extremista. E, minha gente, falso Messias era o que não volta, tá? Houveram vários antes de Jesus e vários depois. Então, para alguns judeus, Jesus era apenas mais um falso Messias. Para os extremistas. Ou como um rabi, um bom rabi, mestre, que foi martirizado. Então, alguns judeus consideram Jesus como um falso profeta, um falso Messias. Mas alguns dizem, não, ele não era falso Messias, não. Era um rabi até bom, mas ele foi martirizado, porque as ideias dele eram diferentes para a época. Ele não foi entendido e acabou sendo martirizado. Nem todos vão dizer que ele é um falso Messias e um falso profeta. Os judeus, exceto os judeus messiânicos, não creem que Jesus foi o Messias. Eles ainda estão esperando o Messias ainda, eles não creem que Jesus foi o Messias. O Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Os judeus não creem nisso, só os messiânicos que sim. Os judeus ortodoxos creem que o Messias vai restaurar o reino judaico e governará finalmente o mundo. O judeu ortodoxo, então, está esperando um reino material, o Messias que vem reinar em um reino material. E o cristianismo, como é Jesus no cristianismo? Jesus é o Messias do Antigo Testamento, no cristianismo. A segunda pessoa da Trindade, e como segunda pessoa da Trindade, ele é igual a Deus. E aí eu não vou entrar no mérito dessa questão de ser igual a Deus, porque isso é uma matéria pertinente à cristologia. Tá? Como segunda pessoa da Trindade, Jesus é igual a Deus, o Pai, e é igual ao Espírito Santo. Para se tornar humano, ele foi gerado pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, e também para o cristianismo, Jesus é o único caminho, é a verdade, é a vida, é o único caminho para a vida eterna. Nós sabemos que ele morreu e ressuscitou, ele morreu para o perdão dos nossos pecados, ele subiu para os céus, e ele haverá de regressar para estabelecer o seu reino e julgar o mundo. Então nós já vemos aí, estamos comparando, isso é religiões comparadas. Vejamos Deus. No judaísmo, Deus é espírito. Para os judeus ortodoxos, porque tem mais de um ramo, então vamos falar para os ortodoxos. Para os judeus ortodoxos, Deus é pessoal, é um Deus pessoal, é uma pessoa, ele é todo-poderoso, ele é eterno, ele é misericordioso. Para judeus ortodoxos. Mas para outros judeus, Deus é impessoal. Então não é todo judeu que acredita igual, que Deus é uma pessoa. Para alguns judeus, Deus é impessoal, ele é incognoscível, é definido de muitas maneiras e não há trindade. Aí tanto para um grupo quanto para o outro, não há trindade. Judeu não acredita na trindade, tá? E Deus, para o cristianismo, como é que é? O único Deus é trino, ele é trino, um Deus em três pessoas, é um Deus só, não são três deuses, um Deus só em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Frequentemente, o título Deus indica a primeira pessoa. Quando a gente está falando Deus, geralmente a gente está falando o Pai. Porque quando é Jesus a gente fala Filho, quando é o Espírito a gente fala Espírito. Então, o título, o Deus único e trino, um Deus em três pessoas, não três deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e frequentemente quem é chamado de Deus, o título de Deus é a primeira pessoa, é o Pai. Deus é um ser espiritual
no cristianismo. Um ser espiritual, sem corpo físico. Sem corpo físico. Quando a Bíblia fala da mão de Deus, do dedo de Deus, são figuras de linguagem. Deus não tem corpo físico, tá? Ele é pessoal e está envolvido com a humanidade. Ele não é uma força, como diz o testemunho de Jeová. Não, ele é pessoal, ele é uma pessoa e ele está envolvido com a humanidade. Ele está junto com a humanidade, ensinando, perdoando, guiando, às vezes repreendendo. É um Deus pessoal. Esse Deus, que é um Deus triuno, ele criou o universo do nada. Criou do nada. E ele é eterno, nunca muda, é santo e amoroso. Então nós já vimos alguma diferença do Deus do judaísmo para o Deus do cristianismo. Espírito Santo, no judaísmo. Alguns judeus creem que o Espírito Santo é um outro nome para a atividade de Deus na terra. Ou seja, para alguns judeus, o Espírito Santo é o executivo de Deus. Deus que executa, o Espírito Santo executa as ordens, a vontade de Deus. Para outros, eles dizem que Deus é amor. Seu judaísmo. Já no cristianismo, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. A terceira pessoa da Trindade. E aí nós temos várias provas teológicas e escriturísticas que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, como diz a seita pseudo-cristã chamada Testemunhos de Jeová, não é uma força, e também não é um campo de energia. Ele consola, ele repreende, ele convence, ele guia, ele ensina, ele entristece. São coisas que somente um ser pessoal pode fazer. Ele não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, e nem o Espírito Santo também não é Jesus Cristo. Tá bom? Algumas coisas que falam sobre Deus, que não é verdade. Por exemplo, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, não 3 modos de atuação, como diz a seita chamada Voz da Verdade. A Voz da Verdade é modalista. Por quê? Porque ela fala que Deus, que não existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que existe 3 modos de atuação de Deus. Um modo de atuação chamado Deus, um modo de atuação chamado Jesus Cristo e outro modo de atuação chamado Espírito Santo. Então vamos falar sobre a salvação no judaísmo. Tem gente que pensa que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nós não estamos falando da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Nós estamos falando da religião judaísmo. Então vamos lá. Na religião judaísmo, alguns judeus creem que a oração, o arrependimento e a obediência são necessários para a salvação. Então não é a graça igual ao cristianismo, não. Tem que orar, tem que se arrepender, tem que obedecer à lei para poder ser salvo. Outros judeus creem que a salvação é o aperfeiçoamento da sociedade. A sociedade vai se aperfeiçoando e isso é a salvação. Vejamos o que é salvação no cristianismo. A salvação no cristianismo, ela é obtida pela graça de Deus e não pelas obras. Já começou diferente dos judeus, né? Ou não? Sim. A salvação é recebida pela fé. Basta crer no coração que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou fisicamente. Não ressuscitou um gás, como diz o Testemunho de Jeová, nem uma ressurreição somente espiritual, não.
Ele ressuscitou fisicamente dentre os mortos. Teremos então assegurados o perdão e a ressurreição do nosso corpo. Este é o plano amoroso de Deus para perdoar os pecadores. Então é diferente o conceito do judaísmo de salvação e o conceito do cristianismo de salvação. Nesse caso de Deus ser impessoal, não seria a ideia panteísta? Deus ser impessoal, a ideia é ser panteísta? De certa forma, sim. O panteísmo torna Deus impessoal porque ele vê Deus em tudo, nas forças da natureza. Então, é uma questão panteísta, tá? Porque panteísmo não é religião. Panteísmo é a filosofia presente em algumas religiões. Por exemplo, o hinduísmo é panteísta, por isso não é estudado em religiões comparadas. Panteísmo é estudado em filosofia da religião, ou também é estudado quando você estuda teontologia, que é a doutrina de Deus. Vamos falar sobre a morte.